Massachusetts impõe regra que limita a estadia de imigrantes indocumentados nos abrigos. Brasileiro que matou criança em São Paulo e fugiu para os Estados Unidos é deportado. Jorge Santos, que foi expulso do Congresso em 2023, vai voltar a concorrer para deputado nos Estados Unidos. Atenção, no domingo começa o horário de verão, com relógios avançando em 1 hora no país. E começou hoje em Nova York uma exposição sobre a história da América Latina, incluindo, claro, o Brasil. E foram selecionadas as peças que realmente pudessem representar nosso país. Olá, boa noite. Muito boa noite. Massachusetts quer seguir o exemplo de Nova York e Illinois e limitar o tempo que os imigrantes indocumentados podem permanecer nos abrigos públicos. A ideia é permitir que os requerentes de asilo fiquem até 9 meses nos centros de acolhimento. A Giovanna Locatelli mostra pra gente que esse projeto de lei deve ser votado e aprovado nos próximos dias no Congresso Estadual. Massachusetts enfrenta uma profunda crise de imigração. Está com os abrigos lotados e tem dificuldades para acolher novos imigrantes que continuam chegando de ônibus enviados da fronteira sul. O governo já gastou mais de 395 milhões de dólares com os requerentes de asilo e prevê que ainda vai precisar de mais 900 milhões de dólares para cobrir os custos do ano fiscal de 2025. O governo pediu verba extra ao Congresso Estadual, mas o Legislativo disse que, em troca de mais dinheiro, quer limitar a estadia dos recém-chegados nos abrigos. O projeto de lei, que já conta com o apoio da maioria dos legisladores, deve ser votado e aprovado nos próximos dias. A proposta indica que pessoas solteiras e famílias, mesmo com crianças e mulheres grávidas, só vão poder ficar nos centros de imigração por um período de 9 meses. Se alguém da família arrumar emprego ou ainda entrar no programa de treinamento profissional, a estadia pode ser estendida por até 1 ano. Depois disso, essas famílias imigrantes serão obrigadas a se mudar. Elas vão poder se inscrever novamente para outro abrigo, mas vão ter que ficar na lista de espera por leitos vagos. A governadora Maura Healey voltou a cobrar ajuda do governo federal com a crise de imigração e uma resposta da Casa Branca para a expansão do programa Medicaid. Massachusetts quer que o seguro-saúde também passe a cobrir temporariamente os custos de habitação dos imigrantes, mas até agora não teve resposta. O que o State House deveria estar vendo junto com os governos estadual e municipais de Massachusetts é como é que você rapidamente vê o visto de trabalho para essas pessoas, para que elas possam trabalhar, para que elas possam aí alugar a casa delas, enviar as crianças e os seus filhos para a escola e arrumarem a vida dela. Eu acho que essa medida não resolve em nada, porque as pessoas, o que elas precisam são oportunidades de reconstruírem a vida delas, não mais uma condição do que elas têm que fazer. E eu espero que o governo do estado e os governos municipais se empenhem em ajudar essas pessoas a se integrarem rapidamente no mercado de trabalho, na vida social e econômica do estado. O Departamento de Imigração dos Estados Unidos divulgou que mais um brasileiro com antecedente criminal foi deportado daqui dos Estados Unidos. Ele é acusado de matar uma criança menor de 14 anos de idade em Mogi das Cruzes antes de fugir aqui para o país. Antônio dos Santos, de 52 anos, estava sendo procurado pela Justiça de São Paulo desde junho de 2021, quando foi acusado pelo assassinato de uma criança. As autoridades brasileiras não imaginavam, mas quando foi anunciado como um foragido, Antônio já estava rumo aos Estados Unidos, onde ficou escondido por todos esses anos. Segundo o ICE, ele entrou no país pela fronteira do México com o Arizona e pediu asilo. Desde então, ele não cumpriu a ordem de comparecer à imigração e entrou na lista de fugitivos dos Estados Unidos. Na sequência, o Brasil colocou o nome dele na lista de procurados da Polícia Internacional. Através de investigações de inteligência do ICE, os agentes conseguiram encontrar Antônio na cidade de Plymouth, em Massachusetts.
Ele foi preso no final do ano passado e agora as autoridades confirmaram a sua deportação. Nesses últimos dias, no Brasil, ele já foi entregue à Justiça Paulista para, enfim, responder pelo homicídio cometido. Jorge Santos, filho de brasileiros que foi expulso do Congresso dos Estados Unidos, anunciou que vai voltar a concorrer para deputado. Acusado na justiça por uma série de crimes e irregularidades, como fraudes e uso indevido de dinheiro da campanha, Santos teve um mandato cassado no ano passado. Mas mesmo após ser alvo de escândalos em série, hoje ele afirmou que está confiante na conquista de uma vaga concorrendo pelo estado de Nova York. O anúncio foi feito em uma rede social e, segundo Santos, ele será candidato à exata mesma vaga da qual foi expulso. Como os Estados Unidos realizam eleições legislativas a cada 2 anos, o próximo pleito é no final deste ano. No dia 5 de novembro, um total de 468 cadeiras do Congresso, 33 do Senado e o restante da Câmara estarão em disputa. Agora, uma informação importante para a comunidade brasileira aqui da Flórida. O Consulado-Geral do Brasil em Miami anunciou mais um evento itinerante. O consulado vai realizar um dia de ações em Margate, no condado de Broward, no dia 21 de março. Das 10 da manhã às 5 da tarde, no endereço que aparece aqui na sua tela, serão oferecidos uma série de serviços consulares. E lembrando que é preciso fazer um agendamento online. Para isso, basta acessar o site do Consulado-Geral do Brasil de Miami e escolher o tipo de atendimento que você deseja. A ideia da ação é ajudar os brasileiros da região que, por causa do trabalho, não conseguem ir até Miami durante a semana. Depois do intervalo, tem reportagem sobre o Dia da Mulher e os protestos mundo afora por igualdade de direitos. E a gente mostra os detalhes do discurso da União de ontem à noite pelo presidente Joe Biden. Américas no Ar. Oferecimento. Reserve Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida. TapTap Send. Envie agora um Pix para o Brasil e o melhor sem taxa de envio. Foi. Hoje é dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e em vários países do mundo foram registrados protestos e marchas em defesa dos direitos femininos. Apesar dos inúmeros avanços conquistados ao longo desses anos, milhões de mulheres e meninas ainda continuam vivendo excluídas e marginalizadas no mundo. Há anos essa data é símbolo de lutas e reivindicações pelos direitos das mulheres. E hoje não foi diferente. Houve protestos e marchas ao redor do mundo, pedindo igualdade de gênero, oportunidades de trabalho, salário equiparados, direitos e muito mais. Apesar dos avanços conquistados, a população feminina ainda enfrenta grandes desafios e milhões vivem excluídas e marginalizadas. Por isso, a ONU destacou que o tema deste ano seria Investindo nas Mulheres e acelerando o progresso com equidade, diversidade e inclusão. A organização diz que a disparidade de gêneros permanece enraizada nos países e que as mulheres ainda são deixadas para trás, mesmo já tendo provado que impulsionam o desenvolvimento, promovem mudanças sociais, chefiam lares e administram empresas. A ONU alerta que essa situação ameaça o futuro de 340 milhões de mulheres e meninas no mundo. Na última década, 131 países fizeram 274 mudanças em leis e regulamentações para aumentar a igualdade de gênero. Mesmo assim, apenas 6 nações do mundo se destacam, promovendo igualdade de direitos entre homens e mulheres: Bélgica, Dinamarca, França, Letônia, Luxemburgo e Suécia. Pela primeira vez em uma década, o Credit Score caiu aqui nos Estados Unidos. Essa é a pontuação de crédito do consumidor que facilita empréstimos, hipotecas e outros serviços. Essa queda é uma resposta ao alto nível de endividamento das pessoas e à subida das taxas de juros no país. Eloá Urazen explica pra gente essa mudança. Credit Score, ou nota de crédito em bom português, é exatamente o que o nome diz, um sistema para avaliação financeira de um indivíduo. Credores em todo o país usam o Credit Score para calcular os riscos de empréstimos, aluguéis e compras parceladas, por exemplo. Ativo desde 1989 e com notas entre 300 e 850, a média nacional do Credit Score acaba de sofrer uma baixa, a primeira dos últimos 10 anos.
De acordo com o sistema FICO, o credit score médio caiu de 718 para 717 e, apesar da queda, a nota média ainda é considerada boa. Elevadas taxas de juro e inflação acima do esperado têm representado um gargalo na economia, o que leva a pagamentos atrasados ou até a calotes. Em outubro de 2023, pouco mais de 18% dos americanos estavam pelo menos 30 dias atrasados em um ou mais cartões de crédito, um aumento de 4% em relação a abril de 2023. O não pagamento desse tipo de obrigação tem grande impacto no credit score, que leva em consideração ainda o nível de endividamento de uma pessoa. Ter um bom credit score é fundamental para ter um planejamento financeiro favorável, já que isso lhe entrega várias opções e flexibilidade na hora de você tomar decisões mais importantes, como a compra de uma casa, de um carro. Agora eu vou te dar algumas dicas para você aumentar a pontuação do seu credit score. Pague suas contas em dia, reduza os gastos, evite abrir novas linhas de crédito, mantenha as suas antigas contas de crédito, verifique regularmente o seu credit score. Por último, mas não menos importante, seja paciente e consistente. Não acontece da noite para o dia, mas com constância você vai ver o seu credit score melhorando cada vez mais. E a economia norte-americana foi um dos temas do discurso do Estado da União realizado ontem pelo presidente Joe Biden no Congresso em Washington, D.C. Energizado e com tom de campanha eleitoral, Biden aproveitou para falar de vários pontos cruciais para as eleições norte-americanas em novembro. No púlpito, ele se comportou como um candidato, atacou seu adversário inúmeras vezes sem mencionar diretamente o nome de Trump e apontou que o que está em jogo é o futuro da liberdade e da democracia no país. Biden citou a guerra na Ucrânia e no Oriente Médio, também a recuperação econômica, destacou a queda da inflação e a menor taxa de desemprego em décadas. Ele abordou ainda o aborto, prometeu mais impostos para os ricos e crédito para as pessoas comprarem casas no país. Um dos momentos mais tensos do discurso foi quando ele falou de política migratória. Biden foi alvo de protestos e vaias dos republicanos. O presidente prometeu combater a atual crise, uma das piores da história, e relembrou que o país foi construído por imigrantes. O discurso foi considerado pelos analistas o melhor já realizado pelo presidente Biden. Este é o último pronunciamento do mandato dele, que vai concorrer à reeleição em novembro, numa provável revanche contra Donald Trump nas urnas. E depois do intervalo, o período caótico de viagens do Spring Break já começou e as autoridades pedem paciência. E tem reportagens sobre um alerta sobre o uso de melatonina por crianças. O país tem registrado recordes de internações por sobredose. A Agência de Segurança de Transportes dos Estados Unidos alerta os moradores do país para o fato de a temporada de viagens do Spring Break já ter começado ontem. É preciso atenção, segundo as autoridades, para os dias de maior movimento nos aeroportos e também nas estradas. A previsão é de que isso aconteça entre 17 e 25 de março. A recomendação é ter bastante paciência e planejar as viagens com uma certa antecedência para evitar problemas e estresse. A expectativa é de que neste 2024 o país registre um recorde de viagens nestas férias. Entre os destinos mais procurados está a Flórida. A gente muda de assunto para falar de um perigo constante dentro de casa. Remédios em forma de goma de mascar. Só nos últimos 15 anos, 11 mil crianças menores de 5 anos foram parar nas emergências por ingerir melatonina em forma de bala sortida. Quem nos mostra todos os detalhes é a repórter Carla Marinho. Os dados são alarmantes e dispararam um alerta vermelho dos especialistas do CDC, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, que estão avaliando formas de controlar esse suplemento. Mais da metade dos 11 mil casos de internação envolveu crianças entre 3 e 5 anos que comeram o suplemento sem a supervisão dos pais, achando que era apenas balinhas de goma. A melatonina é um hormônio produzido pelo cérebro que regula o ciclo natural do sono. Em forma de bala, pode até parecer inofensivo, mas é um medicamento que pode ser extremamente perigoso para as crianças consumirem, por conter substância química na fórmula. Não são balinhas. Aquilo é uma medicação,
é um hormônio que é um hormônio cronobiológico que vai atuar, na verdade, no distúrbio de ritmo circadiano. Ela não vai tratar os despertares noturnos da criança. Atualmente, essas gomas são vendidas livremente nas prateleiras das farmácias. Muitas pessoas compram essa versão por ser mais cômoda e fácil de consumir. O problema é que atrai a atenção das crianças e os pais precisam estar atentos, evitar deixar ao alcance dos pequenos. O CDC apontou que nos últimos anos, as visitas de bebês e crianças nos prontos-socorros em decorrência da ingestão não supervisionada aumentou 420%. Os médicos alertam que os efeitos colaterais da melatonina em crianças pequenas incluem sonolência, dores de cabeça, agitação, xixi na cama e reações alérgicas. Aos primeiros sintomas, é preciso levar ao médico para evitar riscos. Então, ela não deve ser usada de forma aleatória pelas famílias, sem uma real indicação e acompanhamento médico. Ainda falando de saúde, um novo estudo apontou que comer bem não compensa os efeitos negativos de um sono insatisfatório. Aqueles que dormem menos de 6 horas por noite têm 2 vezes mais chances de desenvolver diabetes tipo 2. Os pesquisadores analisaram os resultados de saúde de mais de 500 mil de pessoas entre 40 e 69 anos que tinham uma alimentação regrada, mas noites de sono ruins. Eles descobriram que aqueles que dormiam menos de 6 horas por noite tinham quase 2 vezes mais risco de desenvolver diabetes tipo 2, mesmo comendo de forma saudável durante o dia. O estudo comprovou que dormir está diretamente associado à função do metabolismo da glicose. O sono deficiente pode desregular essa função e influenciar no consumo maior de calorias. Para evitar doenças, os especialistas recomendam estabelecer rotinas de sono consistentes toda a noite. Entre as dicas para desacelerar o cérebro e ir para a cama cedo estão evitar café e álcool e substituir os celulares e mídias sociais por tarefas que já preparem o corpo para o sono, como banho quente, música relaxante, meditação ou até um filme leve. Depois do intervalo, a gente fala sobre a chegada do horário de verão, que acontece neste final de semana. E tem os detalhes de uma exposição que começou em Nova York sobre a história da América Latina, incluindo, claro, o Brasil. Américas no Ar. Oferecimento. Reserve Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida. TapTap Send. Envie agora um Pix para o Brasil e o melhor sem taxa de envio. Foi. O aumento do nível do mar devido às mudanças climáticas já está impactando o afundamento das cidades aqui nos Estados Unidos. Um novo relatório acaba de divulgar quais são as cidades costeiras que estão afundando em níveis alarmantes mais rápido do que se esperava. New York City, Atlantic City, Virginia Beach, Charleston e Savannah estão entre as cidades que mais afundam na costa leste. Já na costa do Golfo, o município mais afetado por esse problema é a Louisiana, especialmente a região sul. Também estão nesta lista partes do sudeste do Texas, incluindo Galveston, Freeport e Corpus Christi. O estudo que analisou o afundamento de cidades nos Estados Unidos foi publicado na revista Nature. Os especialistas alertam que, de acordo com os dados coletados, hoje estas áreas do país são muito mais suscetíveis às inundações devastadoras por conta de tempestades e furacões, já que o aumento do nível do mar as coloca em maior risco de vulnerabilidade. Outros fatores que também estão contribuindo para que cidades do país afundem mais rápido do que se esperava são a extração excessiva de recursos, como águas subterrâneas, petróleo e gás, e uma intensificação na atividade sísmica e compactação do solo, que pode ocorrer naturalmente ou por causa do peso de edifícios e construções. Agora um lembrete importante. O horário de verão começa neste domingo e todos os relógios vão avançar em 1 hora. Assim, com a proximidade da primavera, os dias vão ganhar 1 hora extra de luz solar. Enquanto isso, em Washington, D.C., legisladores analisam um projeto de lei bipartidário para permitir que estados decidam de forma independente se querem manter o horário de verão ao longo de todo o ano. Se aprovado, esse projeto pode beneficiar mais de 24 estados que gostariam de ter esse horário como padrão. Isso
Isso inclui regiões que sofrem com um inverno rigoroso e que, pela mudança de horário, acabam tendo aí dias mais curtos em comparação com as noites. Bastante interessante esse projeto. Muito. Já morei em Nova York no inverno, quando anoitece 4 horas da tarde, é terrível. Fica escuro já. Fica escuro cedo, a gente perde bastante do dia. Benefício para alguns estados, realmente Isso vale aí. a pena. Bom, vamos dar uma olhadinha agora na nossa previsão do tempo para o final de semana, pessoal. A gente começa no nosso mapa lá pela região de Boston, onde não tem previsão de sol, mas chove em Nova York e também em Washington. Essa chuva continua se arrastando por Norfolk, por Charlotte. Em Atlanta a previsão é de tempestade, viu? Em Jacksonville, na Flórida, também tem previsão de pancada de chuva com trovoadas e sol entre nuvens no restante do estado, assim como em New Orleans e Houston, no Texas. Brownsville a gente também tem aí sol entre nuvens, mínima de 55. San Antônio também, tempo encoberto, máxima de 66. El Paso, a máxima não passa de 60, a mínima fica em 43, um tempo nublado. Albuquerque também um tempo nublado, aí com mínima de 32. Phoenix o sol vai brilhar, mas a máxima não passa de 74, a mínima de 51. Las Vegas a gente tem tempo encoberto. Los Angeles o sol vai brilhar forte aí com máxima de 70. E São Francisco a gente tem previsão de chuva com mínima de 48 graus, máxima de 59. E olha, para quem gosta de obras de arte e que mora em Nova York, a gente tem uma ótima dica para esse final de semana e começa a partir de hoje uma mostra especial no Museu de Arte Moderna. Essa exibição vai levar o visitante a viajar no tempo e na história do design e da arte na América Latina. A Carolina Camargo mostra pra gente que o Brasil tá lá com obras e artistas de peso. Basta chegar na exposição para dar de cara com algumas peças brasileiras. São obras de nomes como Niemeyer e Burle Marx, que dão as boas-vindas aos visitantes do museu. Eles mudaram a nossa vida diária, a vida das mulheres, a vida das mães, a vida das famílias, trazendo modernidade, conforto e, sobretudo, o jeito brasileiro de morar. A galeria onde acontece a exposição no MoMA, Museu de Arte Moderna de New York, também mostra obras renomadas de outros países da América Latina, que fazem viajar no tempo e na história. Ela é imperdível porque ela é uma exposição de design. E design é uma área que está presente em todos os elementos da nossa vida. A exposição Crafting Modernity, Design in Latin America, apresenta mais de 100 objetos que vão desde móveis, tapeçarias, até cerâmicas e muitas outras peças de diferentes épocas. Para chegar nesse resultado aqui, foram necessários 2 anos de preparação, pesquisas e muitas viagens para o Brasil, especialmente para São Paulo e para o Rio de Janeiro. Foram analisadas centenas de obras e artistas e foram selecionadas as peças que realmente pudessem representar nosso país. Tentamos escolher as peças mais relevantes, que contassem a história do povo e do país, que estamos dando espaço para grandes artistas que não foram tão valorizados no passado, explica Ana Helena Malê, curadora da exposição. É muito positivo para o Brasil quando o MoMA, um museu tão importante, tem o interesse em mostrar a nossa cultura, divulgar os nossos valores. A expectativa é grande em relação a essa mostra, que abre as portas hoje e segue até setembro no MoMA, um dos museus mais movimentados do mundo. Uma exposição aqui em Nova York, com toda essa visibilidade, tende a estimular toda uma cadeia de economia criativa no Brasil. Ela estimula a indústria, ela estimula os artistas e os artesãos. Então é muito positivo e o consulado está muito contente de fazer parte desse projeto. Quem vier vai aprender muitas coisas que não aparecem nos livros e que estão sendo exibidas pela primeira vez em um museu norte-americano, afirma Ana Helena. Super interessante isso daí, dá para realmente aprender bastante da história da América Latina viajando aí nessas obras de artes, né? Com certeza, a gente viu aí na reportagem da Carol, tudo muito bem explicadinho, as imagens belíssimas, então vamos lá valorizar a nossa cultura latina, nosso Brasilzão bem representado, muito interessante essa exposição.
Muitíssimo. Bom, então é com essa matéria interessante aí, fica aí a dica que a gente encerra o Jornal Américas no ar. Mas antes, calma, não sai daí, porque a gente tem um beijo, verdade, Ruth. A gente tem um beijo do dia, sexta-feira. Entraram até beijos aqui no telão hoje, Fábio. Maravilhoso. Muito bom. Pessoal, beijo do dia. Vai dar uma viajada, igual a viagem lá da exposição. Vai pro Pedro César Carvalho. Mandou um beijo enorme pra gente de Oakville, em Ontário, no Canadá. Diz que é super fã do nosso jornal. Então, ó... Um beijo, não, né? Como o Fábio tá dando aqui pra gente, vários beijos pra você e pra todos os nossos telespectadores aí do Canadá. Um beijo grande. E é isso, gente. Agora a gente encerra então o Jornal Américas no ar, né, Ruth? É isso aí, a gente espera vocês então novamente segunda-feira e você fica agora com mais um capítulo da superprodução Jezabel. Boa noite. Boa noite, gente.